Bom dia, bom sábado, descanso do Senhor, o quarto mandamento. Vamos a mais um dia do Senhor, um Shabat, né? Como diz os judeus, como dizem os judeus, né? Shabat. O sábado, você sabia que o sábado, eu não sou da igreja de sétimo dia, eu não sou de sistema religioso nenhum sistema religioso. Por quê? Por que você não é, né? Pergunta. Porque Jesus não criou religião nenhuma, né? Jesus não criou. Ele era judeu, de natureza, né, judia, né? Mas ele não criou religião nenhuma. Ele, pelo contrário, tirou da religião da época dele. E hoje em dia ele falou que pioraria, e hoje em dia está pior. Então, religião não faz parte de Deus, né? Segundo o próprio Jesus, né? Segundo o próprio Cristo, ok? Então, como ele fala que não veio abrogar a lei, então, é o quarto mandamento da lei de Moisés, que não tem a ver com religião nenhuma, né? O quarto mandamento é guardar o sábado. Ah, a gente foi feito para o sábado? Não, o sábado foi feito para a gente. Então, o sábado foi criado para nos alegrarmos, né? Mas o que houve? Império Romano, Constantino lá, fizeram reforma e tal, né? E antes disso, acho que antes da reforma, criaram o domingo, que é o primeiro dia da semana. Quer dizer, Deus fala para você, guarde o sábado, guarde o último dia, e daí o ser humano, né, o homem teimoso, não sei com ordem de quem, né, pensa que é Deus, né, transforma o sábado em domingo, que é o primeiro dia. Mas há um motivo, para isso eu já falei em vídeos aqui, eu vou falar de novo. Eles fizeram o quê? Começaram a adorar o Rei Sol, né? A religião Mitra, né, do mitraísmo, né, que adora o Rei Sol, Deus Sol, perdão. Deus Sol, olha só. Não tem Deus como o seu criador, tem o Deus Sol, eles adoram o Deus Sol. Assim como o bezerro lá no deserto. Então, eles criaram o domingo como dia de adoração, para comemorar o dia do Deus Sol. E o catolicismo abraçou, né? Você sabia que lá em Roma tem um templo e embaixo dele há um templo de Mitra? Foi filmado isso. Templo de Mitra. Deixaram intacto, como está lá. Então o catolicismo veio do mitraísmo. Até mesmo essa ceia que eles fazem lá, né? Falando que é de Cristo, não cai nessa conversa, ok? Saia do templo, mas não, tem gente que sai do templo, eu vejo na internet gente falando aqui que não vai a templo, já despertou, mas o templo não saiu dele. Fala coisas aqui que tem a ver com o catolicismo e o protestantismo, que é o filho do catolicismo, né? Protestantismo trouxe quase tudo de lá, né? Ainda tirou livros ainda, né? Então, o livro de Enoque não tá, os evangelhos todos tiraram lá, inclusive de Cristo, de Maria Madalena, de Judas Iscariote, de André, se eu não me engano, de Filipe, de Tiago, eu sei que tem, Filipe e Tiago. Então é isso, o evangelho de Cristo, né? O livro principal de Enoque, que é o patriarca e profeta, que está na carta de Judas Tadeu, que Constantino queria tirar, hein? Está lá também no começo do Antigo Testamento, e a gente não entendeu muito bem, e aqui na carta de Judas ele cita Enoque. E por que Enoque não está aqui? Se ele é patriarca e é um profeta, né? Então, coisas que esconderam da gente. Mas vamos lá, vamos falar do que temos por enquanto, né? Até se ter a Bíblia etíope, né? Que os romanos também tentaram destruir, mas não conseguiram, ok? Existe ainda. Primeiro versículo, vou fazer até o 10º, possui, Mateus 25 possui, vamos ver quantos versículos possui, sempre falo assim, sempre não, quase sempre eu falo quantos versículos possui. Mateus 25 possui 46 versículos, né? Vamos fazer de 10 em 10, como sempre. O primeiro versículo fala assim, acompanhe com a sua Bíblia se quiseres. Então, o primeiro versículo, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O versículo 2 agora. E 5 delas eram prudentes, né? E 5 loucas. É a parábola de Cristo, não é isso, né?
para explicar o reino dos céus, como vai ser, né, a vinda dele. Olha isso. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O quarto versículo agora. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. O sétimo versículo fala assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O oitavo versículo agora. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas botijas, lâmpadas, né, se apagaram. O nono versículo e penúltimo desse vídeo vai falar assim: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Né? Falaram elas. Senão vão ficar nós todos sem. E elas, né, no 10º versículo, vai falar assim, o último desse vídeo. E vendo elas, elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Então é assim, né? Comparação aqui ao reino dos céus, né? Vem Jesus, vem o Cristo e a gente de repente está com a lâmpada apagada, não está no agora. Isso que significa. No único momento, no tempo e espaço que existe, que é o agora. Estar lúcido, estar ciente, estar esperando, estar sempre alerta. Estar em si mesmo, né? Onde abriga o Espírito Santo, onde a gente abriga o Espírito Santo. Estar no corpo, na casa de Deus, onde abriga o Espírito Santo. Estar consciente no agora, sempre. Para quando vier, né, não sejamos pegos de surpresa. Essa que é a palavra, ok? Então, quantos de nós está prudente? Quantos de nós está louco? Fazendo loucuras? Carnaval, futebol, né? Enquanto o mundo está desabando, né? E os princípios das dores, o princípio das dores está aí, né? A Bíblia se faz na nossa frente. Nós estamos no princípio das dores. Essa que é a verdade. Então, quem é prudente já sabe. Quem é louco, não. Se você fala, eles te chamam de chapéu de alumínio, de louco, né? Eles te chamam de louco. Eles estão loucos e chamam você de louco. Né? Então, a gente é chamado para levar a verdade como ela é, sem cobrar nada, né? E, né, receber de graça, né? E levar de graça. E sempre prudente, esperando. Pode o mundo desabar em volta de nós, né? Mas a gente está ciente de que está chegando. E essas pessoas que são loucas, elas não veem isso. Elas levam tudo na brincadeira, no carnaval, né? Não veem. Eu estou desde 2022 tentando alertar sobre várias coisas. Agora invadiram, parece Celta lá, né? Invadiram Celta, os marroquinos. Invadiram, 45 mil parece. E falando que é refugiado, mas na verdade é tudo gente, homem forte, né? E tudo jogo político. Então tá acontecendo muitas coisas. Furacão, tornado, tsunami, guerra digital, né? Eu mesmo no meu telefone aqui, eu estou falando em câmera aqui, depois vai para a internet, mas eu nem sei se vai. Eu nem sei se vai para o canal, eu nem sei se o meu canal é real. Ok? Que ainda não está monetizado, eu não sei. Né? Então está assim, está tudo na mão, como dizia Jesus, como disse Jesus, o mundo jaz no maligno. Então, quem manda nesse mundo aqui, o príncipe desse mundo, como eu disse, aí vem o príncipe desse mundo, é um perdedor, né? Porque no final das contas, os filhos de Deus herdarão, né, a nova terra, herdarão uma das moradas, né? Na verdade,
a morada é uma só, mas existem várias moradas, vários espaços para várias almas, né? Mas poucos serão escolhidos, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Essa que é a verdade. E os prudentes serão escolhidos, né? Aqueles que estão alerta. Pois chegará o dia que vai negar a Jesus, e daí aí é que vai pegar o negócio. Então, esses são os primeiros 10 versículos de Mateus 25, ok? Se você já saiu, você já despertou, já saiu do templocentrista você era, e largou por mão isso, do Deus Mitra lá, do Deus Sol, do domingo, parou de guardar domingo, e hoje em dia nem domingo guardam mais, né? A verdade que é essa. Então o Brasil está igual Sodoma e Gomorra, então está se iniciando o princípio das dores, logo Deus pega e faz igual o tempo do dilúvio. Todos riam, né, de Noé, ficou 100 anos construindo uma arca, né? Dizem que não foi só ele e os filhos que teve ajuda divina, com certeza sempre tem, mas física, né, diz que houve, de anjos. Enfim, seja como for, foram pegos de surpresa, né? Estavam casando e, como diz a própria palavra, né, pedindo em casamento e se casando, vivendo uma vida normal. Deixa eu só abrir pra gatinha aqui. O que foi? E de repente, opa, saia daí. Aí de repente, Noé entrou na arca, eles não estavam despertos, como diz aqui, com as lamparinas acesas, né? E quando Noé entra na arca é que começa a desgraça deles, porque ali eles não tomaram tempo disso. Aí Noé entrou na arca. E não, ainda não era o momento. Ele entrou na arca. Depois que ele entrou na arca, começou, né? Tudo começou e tudo foi destruído. Somente os animais e a família, né? 8 pessoas, se não me engano. 8 pessoas da família. Só a família de Noé. Mas os que ficaram, né? Dizem que anjos caídos, que tinham relação com mulheres humanas, eles eram metade humanos, metade espírito, metade espiritual. E eles sobreviveram àquilo ali, alguns. E aonde perpetuou até hoje os filhos das trevas, né? Desses Anunnakis, desses Néfilins, perdão, né? Anunnaki, os Néfilins, né? E até hoje tem os filhos de Néfilins. Por isso que há o mal no mundo, né? Pessoas matando por R$5, R$1, matando por matar, né? Fazendo atrocidades, né? Roubos, essas coisas todas, né? Corrupção, né? Um país corrupto e adúltero pede um sinal. Lembra disso? Então é isso. Portanto, nós temos que ficar com lamparinas acesas, sempre. Sempre atentos. Né? E usar sempre Êxodo 22, versículo 2. Você não é culpado de sangue se alguém tentar invadir tua casa e você ter que tomar uma providência e se defender. Né? Sempre tem isso contigo. Não acredite em quem te fale que você deve abrir mão da sua vida, você tem o direito de se defender. Você, tua família, teu patrimônio, né? Se você tem uma casinha, né? Se você tem o teu espaço, né? Então tem que cuidar. Né? Esse desgoverno brasileiro aí está vendendo o Brasil para a China, então tá bem complicado. Final dos tempos, né? Não tem a sua lamparina acesa. Logo eu volto com mais 10 versículos de Mateus 25. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.